Tiago. Um livro extremamente prático, são só 5 capítulos, e a datação desse livro é mais ou menos 44 depois de Cristo. E é um livro extremamente prático, né? Para quem gosta de praticidade, esse é o livro ideal para se estudar. Porque é muito triste quando a gente gasta o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso empenho estudando alguma coisa, e a gente fala, para que estudar isso? Não é assim que acontece com os estudantes aí? Todo mundo que faz faculdade fala, gente, para quê? Eu queria uma coisa mais prática, mais objetiva. E não tem jeito, todos os cursos têm essa parte de a gente achar que está gastando o nosso tempo estudando aquilo que não vai levar a lugar nenhum. E eu lembro uma vez, quando eu estava estudando umas coisas que eu achava assim, tão sem fundamento, quando eu estava fazendo mestrado, uma professora falou assim, se você não enxergar isso daí como a ponte para chegar onde você quer, você vai desanimar mesmo. E todas as vezes que eu preciso passar por alguma coisa assim, que eu falo, nossa, isso não é prático, isso não é, eu penso nisso. Para chegar onde eu quero, eu preciso passar por isso. Então, eu vou encarar. Mas o livro de Tiago não tem nada a ver, né? O livro de Tiago é totalmente prático. E eu lembro de uma história, diz que um estudante de um ornitólogo, quem sabe o que é ornitólogo? Quem estuda pássaros, né? Só podia ser a Mari mesmo. Quem estuda pássaros, né? E diz que ele fazia parte de uma classe enorme, assim, de uns 150 alunos. Se eu fosse professora de uma sala dessa, com certeza não ia saber o nome de 10% dos alunos. E aí, diz que ele está lá naquela classe e ia ter uma prova super difícil. E esse cara estuda tudo. Comportamento dos pássaros, alimentação, tudo que ele podia estudar sobre pássaros, né, os costumes, tal, estudou. Chegou o dia da prova. Quando ele chega lá no dia da prova, o professor fez o seguinte, pregou as pernas dos pássaros, só as pernas, e falou, descubra qual pássaro é esse. Que era para dar o nome só vendo as pernas. Ele falou, o quê? Estudei feito louco, e esse cara só vem colocar pernas, foto de pernas. Não, e ficou bravo com o professor, nem pensar, não vou fazer essa prova, não vou fazer. E o professor, tem que fazer, não vou fazer, eu me recuso a fazer essa prova, só pernas de pássaro. Aí o que ele fez? Ele falou, vou embora daqui. E saiu. Quando ele está saindo da sala, aquela sala enorme, que ele está saindo, quase virando lá, o professor grita aqui, por favor, me dê seu nome que eu vou anotar aqui, porque você não vai ter chance depois. Aí sabe o que ele fez? Só pôs a perninha para dentro e falou, descubra meu nome, descubra quem eu sou. E às vezes é assim que a gente se sente, estudando uma coisa nada a ver, exigidos de conhecimentos que não são práticos. Mas o livro de Tiago é diferente, é extremamente prático. E esse Tiago provavelmente é aquele meio-irmão de Jesus, que se a gente olhar lá em Mateus 13, 55, ele era um dos que, no começo, em Marcos 3, 21, nem conhecia, assim, nem acreditava muito. É um dos que falou assim, está louco, esse nosso irmão aí está louco. Lembra que aconteceu isso com a família de Jesus? Mas que mais tarde ele se tornou um pastor, um líder de uma igreja, provavelmente em Jerusalém, lá em Atos 15 fala isso, Gálatas 2 fala isso. E, por fim, a história nos conta que ele foi martirizado no ano 62 e que ele diz que bateram nele, apedrejaram ele e depois ele foi lançado de cima do parapeito do templo. Então, Tiago pagou um preço alto para poder servir, para poder ser uma testemunha viva de Jesus. E aqui, logo que a gente vê no começo, mostra que Tiago planejou
essa carta para a comunidade que tinha se espalhado por ali, né? Ele refere como as 12 tribos que se encontram na dispersão. É assim que ele começa falando o texto dele. Ele enfatiza a importância da prática da fé cristã. E não somente crer. Dizer que a gente crê é fácil, mas viver essa prática da vida cristã é um desafio que nos coloca no tapete, não é assim? Nos coloca muito mal. A gente parar para pensar, será que eu estou vivendo essa prática da vida cristã? Será que eu tenho sido negligente, eu tenho pecado por omissão? E essa carta só alcança o seu propósito quando a igreja humildemente aceita essa mensagem de Tiago e, como povo de Deus, se submete a se propor a viver uma vida cristã na prática. Isso aceita essa mensagem de Tiago, mas que é possível, porque como povo de Deus se submete a com uma instrução para a gente propor. Então é um desafio e a nossa vida é feita de desafio. A vida do cristão é feita de desafio, um atrás do outro. A gente tem que se esforçar para ser hoje melhor do que a gente foi na semana passada, mas tendo a certeza de que ainda dá para melhorar para a semana que vem. É um desafio diário. E de vez em quando a gente, assim, recebe umas rasteiras, né? Parece que Deus deixa de propósito só para a gente ver, você não está com essa bola toda, não. Você precisa melhorar. Você precisa mudar. E aí, a gente olhando lá os textos, vamos dar uma passada nos textos, e dos versículos, no capítulo 1, dos versículos 2 até 4, é uma palavra tão interessante, porque ninguém aqui gosta de ser provado. Nossa, estou passando por uma provação. Ninguém fala. Dos versículos, no capítulo 1, dos versículos 2 até ninguém 4, fala isso. É uma coisa, uma palavra tão interessante, porque ninguém aqui gosta de ser provado. Nossa, estou passando por uma provação. Mas o que Tiago fala aqui, dos versículos, no capítulo 1, dos versículos 2 até ninguém fala isso. É uma palavra tão interessante, por várias aqui, não é só uma total, por várias. Mas o que Tiago fala aqui, eu costumo falar, vocês já ouviram falar aqui, né? Que essa questão de provações, de dificuldades, é igual escola de samba, vem em bloco. Geralmente não vem sozinho. Você fala, gente, mas tudo como cristãos, nos levar à maturidade, nos dar mais capacidade de enfrentar com coragem os desafios do dia a dia. Aquilo que eu vivi na semana, ano passado, que foi difícil, se eu for enfrentar hoje, eu vou enfrentar com uma postura diferente. Por quê? Porque eu já tenho certo traquejo para lidar com aquela dificuldade. Então, as provações integridade, aquele que passa pela provação firme no Senhor. Você vai se tornar uma pessoa mais íntegra. O versículo 5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhes-á concedido. Quem é que precisa de sabedoria? Eu falo, meu Deus do céu, como eu preciso de sabedoria. E a gente precisa de sabedoria para todas as áreas da nossa vida. Não é só aquela sabedoria acadêmica, né? Não é aquela sabedoria que você fala assim, não, mas eu sou burro. Quem nunca falou isso? Sou burro. Estudei, não consegui. Estudei, não passei. Ou então, nossa, meus colegas pegam um negócio assim, eu estou aqui. Quem nunca teve um colega desse jeito? Só a Roberta que não, né? A Roberta não está aqui hoje.
Só quem sempre foi o melhor da sala, que nunca teve essa sensação de falar, puxa vida, estudei tanto e o outro saiu melhor do que eu. Como isso é comum, como isso acontece na vida da gente. Mas a gente precisa de sabedoria também, se a gente parar para pensar, para lidar principalmente com os nossos relacionamentos. Que ponto de fragilidade esse ponto na hora de lidar com os nossos relacionamentos. Lidar com o filho, nos casamentos, como a gente precisa de sabedoria. Ontem eu ainda estava conversando com um homem e eu falei, quanto tempo de casada? É 40 anos. Que joia, parabéns. Ele falou, olha, joia, parabéns, mas pelo menos umas 5 vezes eu senti muita vontade de matá-la. Falei, isso é normal. Todo casamento tem isso. Tem dia que você fala assim, gente, me segura, senão eu mato. Não é assim? Mas passa um pouquinho e você fala, não vivo sem essa pessoa. Onde eu estava com a cabeça? Não vivo sem. É assim. Então, nós precisamos de sabedoria para lidar com essas dificuldades. Para lidar com o filho, que muitas vezes, lidar com o filho bonzinho é muito fácil, né? Lidar com o filho obediente, nossa, que maravilha. Mas lidar com o filho rebelde, lidar com o filho que não quer obedecer, lidar com o filho que está com a cabeça, gente, de onde esse menino veio com essa cabeça? Que é isso? Ensinei tudo certinho. Olha a cabeça desse menino. Quantas vezes nós pais pensamos assim? Quantas vezes? E aí nessa hora, se a gente não tiver a sabedoria de Deus, fala, Deus, eu preciso de sabedoria. Nós, como pais, quantas vezes a gente não sabe se a gente dá uma bronca, se a gente deixa de castigo, ou se a gente coloca no colo. Não é assim? Nós não sabemos. Muitas vezes a gente fica sem esse limite. E nós precisamos de sabedoria. E vale lembrar que a sabedoria também é algo diferente da inteligência. Não é? A sabedoria nos capacita, a inteligência nos faz ser aprovados, nos faz ser bem-sucedidos, ela nos promove a inteligência. Agora, a sabedoria é diferente, a sabedoria ela é muito maior do que isso, porque ela nos capacita a enfrentar perdas, prejuízos. Quem é sábio sabe enfrentar reprovação. Quem é sábio sabe enfrentar limitações. Quem é sábio sabe enfrentar lutas. Quem é sábio sabe enfrentar dificuldades. E muitas vezes o inteligente não consegue. Então a sabedoria é muito mais profunda. Ela nos habilita a lidar com frustrações. E a inteligência tem muito mais a ver com sucesso, né? Em ser bem-sucedido. Então nós precisamos buscar de Deus a sabedoria. Porque é essa sim que vai nos ajudar a lidar com o inesperado. Quem é inteligente, de repente, é reprovado em alguma coisa, mas não é sábio, a tendência muitas vezes é de desistir. E reprovado em alguma coisa, eu não estou falando só reprovado academicamente. Mas se ele é reprovado num relacionamento, né, um relacionamento que não funcionou, se ele é reprovado em um propósito, em um projeto, há tendência a desistir. Mas o sábio não. O sábio pega aquilo que foi negativo, que não funcionou, e ele consegue usar aquilo a seu favor. Então nós precisamos pedir para Deus essa sabedoria. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus. E lá no versículo 13 do capítulo 3, fala isso. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria mediante digno proceder em suas obras. Então aqui nesse versículo ele descreve o que é ser de fato sábio e inteligente. Quem é manso e age de forma reta. Será que a gente tem agido com mansidão? Com retidão? E aí, voltando ao capítulo 1, no versículo 6, nos diz que se nós pedirmos a sabedoria com fé, o Senhor nos dará. Nós precisamos, Deus, eu estou numa situação que eu não sei como agir. Eu tenho certeza que todos nós aqui já experimentamos isso na nossa vida. Vez ou outra a gente fala, eu não sei o que fazer. Quantas vezes a gente fala isso? Eu não sei o que fazer.
E aí a palavra de Deus nos fala: peça essa sabedoria, porém com fé, em nada duvidando. Deus, eu preciso de sabedoria. E a tua palavra fala que o Senhor dá para quem precisa. Por favor, me dê sabedoria para lidar com essa situação. Tira qualquer dúvida do meu coração. Tira qualquer medo do meu coração. E me ajuda a viver e a experimentar o Deus que nos dá sabedoria para agir. O Senhor nos dá. No versículo 9 ainda do capítulo 1, é uma dica, né? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Para quem se acha pobre, o que Tiago fala, não tenha vergonha da sua condição de pobreza. Considere-se uma pessoa igualmente digna. Nós precisamos cuidar muito do nosso coração com relação a isso. Porque nós ficamos muitas vezes nos medindo por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente possui, e a gente fala assim, sou muito pobre, quem sou eu? Eu sou uma pessoa digna, é o que Tiago fala, você tem dignidade. Não é a sua conta bancária que vai te dar dignidade. Então ele fala para o pobre, considere-se uma pessoa igualmente digna. E ao mesmo tempo ele fala para o rico. E o rico, ele tem que, ele vai se gloriar na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Ou seja, tem muito rico que acha que porque tem dinheiro, é o tal. E Tiago vai assim, na veia, né? Ele fala, glorie-se na sua insignificância. Porque tudo vai passar. E nós precisamos entender isso de uma maneira muito profunda. Nós não somos uma pessoa indigna por não possuirmos, e nem somos melhores do que os outros por possuirmos alguma coisa. Precisamos nos colocar e reconhecer, preciso da misericórdia de Deus. Preciso. Porque o que vale todo o dinheiro, todo o ouro, toda a prata, se o Senhor não nos abençoar? O que vale todo o dinheiro do mundo, se eu não tiver saúde, se eu não tiver harmonia dentro da minha casa, se eu não tiver o coração da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, dos meus pais? Isso sim é que é uma coisa preciosa. E isso vem do Senhor. Então, nós precisamos entender. Vamos parar com esse complexo de, sou pobre. Nossa, eu não sei quantas vezes, o Jonas ouve isso demais, coitado. Pastor, em geral, ouve isso demais. Pastor, porque eu sou pobre, né? Por isso que não fez isso ou fez aquilo para mim. Por isso que isso ou aquilo. Então, nós precisamos falar, eu sou digno. Você não é pobre, você não conhece a palavra de Deus e esquece que você é uma pessoa digna. Você precisa conhecer mais a palavra de Deus. Você não tem só falta de dinheiro, você tem falta de conhecimento da palavra de Deus. E isso te faz esquecer da sua dignidade, da sua grandeza, do seu valor. Nós precisamos olhar desse jeito, certo? No versículo 13, mostra que existe uma diferença entre tentação e provação. Então está lá assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Então existe uma diferença grande, Deus nos prova, o diabo nos tenta. A provação é para a nossa aperfeiçoamento, como nós vimos lá no versículo 2. Quando você é provado, o objetivo daquela provação que Deus permite na nossa vida é para a gente se sair mais forte, aprovado. A tentação, pelo contrário, vem do diabo e o objetivo dela é nos derrubar, é a nossa queda. É nos humilhar, é nos envergonhar, é nos afastar de Deus. Então, existe uma diferença muito grande entre provação e tentação. E nós precisamos aprender a discernir isso quando isso está acontecendo. Porque a tentação tem muito mais a ver com os nossos olhos e o desejo do nosso coração. E a provação não, geralmente é um tempo
muito mais profundo, muito mais significativo, e que junto com a provação, o que a gente viu lá em Coríntios, que Deus vai mandar o quê? Que Paulo fala que Deus vai mandar livramento. Então, a provação junto, Deus já manda o livramento. O que eu preciso fazer, então, no meu período de provação? Me aproximar de Deus e buscar a Deus. Deus, eu estou sendo provado. E eu sei que isso aqui vai ser para o meu crescimento. Eu sei que isso vai ser para o meu benefício. Mas eu não tenho força para enfrentar isso sozinho se o Senhor não me fortalecer. E eu estou buscando no Senhor aqui essa força. E eu sei que o Senhor vai me dar força para viver um dia de cada vez. Sabe qual que é o nosso problema? A gente já quer ver a coisa resolvida daqui uma semana, um mês, um ano. Eu fico olhando lá para o futuro, ao invés de eu ficar vivendo um dia de cada vez, como Jesus diz lá em Mateus, basta ao dia o seu próprio mal. E aí a gente fica tomados pela ansiedade, muitas vezes adoecemos fisicamente, né? Muitas vezes não damos conta de lidar com as coisas, porque a gente faz tudo ao contrário. Então, a tentação é diferente de provação. A provação não tem a tendência de nos derrubar, mas de nos edificar. E a tentação é para nos colocar no chão mesmo. É para nos envergonhar, é para nos humilhar, né? O versículo 14 desse capítulo, desse texto, ainda mostra o passo a passo dessa tentação, né? Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, eu cobicei, eu desejei, tem a ver com o que a gente ouviu agora de manhã, né? O 10º mandamento. Quando essa o atrai e seduz. Essa cobiça nos seduz. Sair de férias. Nossa, que delícia. Para onde você vai? Eu vou numa praia aqui em São Paulo e tal. Ai, que legal. Aí, de repente, você olha e o outro postou que ele foi para uma praia para o Nordeste. Praia para São Paulo, que tão sem graça. Praia para o Nordeste, que legal. Aí passa um pouquinho, o que foi para o Nordeste, vê que o outro foi para Cancún. Aí você fala, nossa, praia no Nordeste, praia Cancún, né? E aí a gente começa aquela insatisfação e aquela cobiça, aquela falta de alegria por aquilo que Deus tem dado e feito nas nossas vidas. Como falta gratidão. Como falta gratidão no nosso coração. Então, esse passo a passo aí, a gente cobiça, ela nos atrai, nos seduz, e aí a gente acaba na queda. Do versículo 1 do 19 até o 2:26, ele coloca algumas palavras muito práticas. O 19, ele fala que a gente precisa aprender mais a ouvir do que falar. Nossa, isso acaba com a gente, né? Acaba com a gente. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, ele fala meus amados antes de dar a paulada. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E a gente faz tudo ao contrário. Num minuto o sangue já está na cabeça. Num minuto a gente tem 1000 respostas para as pessoas. Mas para ouvir, quem nunca teve problema no WhatsApp? Porque você quer responder muito rápido, antes do outro falar. Não é assim? Vou responder, vou dar a minha resposta, vou colocar meu posicionamento. E o negócio vai virando um problemão. Um problemão. Então, é um desafio para a gente aprender a ouvir mais e falar menos. E o verso 26 deste capítulo vem completar esse ensinamento quando diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Religioso tem que refrear a língua. Se nós tememos ao Senhor, nós precisamos controlar a nossa língua. Nós sabemos que os nossos maiores problemas começam com a nossa língua. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se a gente está chateado, se a gente está magoado, se a gente está com raiva, se a gente está com inveja, se a gente está irado, isso tudo vai sair pela nossa boca. É o canal que sai.
Então, nós precisamos olhar e pensar, Senhor, o que tem acontecido na minha vida, na minha família, na minha casa, por causa das minhas palavras, por causa da minha boca. Versículo 22 fala dessa questão da prática. No 1:22 fala, ó, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Muitas vezes nós enganamos a nós mesmos. A gente acha que a gente é, como a Mariana colocou aqui hoje, super crentes. Super crentes. Participo de tudo, estou em tudo na igreja. Tudo que o pastor precisa está lá, pode contar comigo. E nós nos esquecemos de que o que a gente precisa é praticar e não somente ouvir, porque muitas vezes a gente engana a nós mesmos, né? Então, um desafio tão grande. No capítulo 2, do 1 até o 4, é um alerta contra a acepção de pessoas. Um problema que a gente tem que correr atrás, porque nossa tendência de cair numa armadilha dessa, nossa, é muito fácil. É muito fácil. Então, como tem sido a nossa atitude com relação a isto, dentro da igreja, né? Que ele fala para a gente não fazer acepção de pessoas, mas se chega alguém assim bem vestido, né? Com terno, ou então com anéis nas mãos, uma aparência que você fala, esse é um figurão. Vai todo mundo, de onde o senhor veio, quem é o senhor, quem é a senhora, seja muito bem-vindo. Mas se entra alguém muito simples, talvez mal vestido até, a gente fala assim, nem vou conversar, vou perder meu tempo. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão de acepção de pessoas, e aqui fala dentro da igreja. E eu trago isso para um âmbito mais íntimo. Às vezes, essa acepção de pessoas acontece dentro do nosso ciclo familiar. E nós precisamos ter muito cuidado. Se você tem um parente assim, mais abonado, nossa, fulano vem na minha casa, aí você prepara e tal, né? Aí vem o outro que é pobre, miserável, você fala, diz que vem aqui, de certo, para pegar dinheiro emprestado. Só pode ser. E você não faz aquele café, e você não recebe tão bem, e você não faz aquela festa. Então, a acepção de pessoas é algo que nós precisamos, que é condenável e que nós precisamos ter muito cuidado. E aí no versículo 13 fala que nós devemos ser misericordiosos. Por quê? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem age com misericórdia encontrará misericórdia. Que coisa boa. Queridos, não tem coisa mais preciosa do que a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Não tem coisa mais preciosa do que você pensar assim, pequei, errei, pisei na bola, não devia ter falado, não devia ter feito, não devia ter agido assim. E você pensar, mas Deus me perdoa. Você fica até pensando, gente, será que perdoa mesmo? Não é possível. O que eu fiz? Deus perdoa. Deus se derrama, o coração de Deus se derrama diante de um coração arrependido. E isso é misericórdia, não é outra coisa. Misericórdia. E ele fala, quem usa de misericórdia vai receber misericórdia. Muitas vezes nós queremos ser perdoados, mas temos um coração tão endurecidos para liberar perdão. Mas tão endurecidos. Nós precisamos pedir para o Senhor quebrantamento. Deus me dê quebrantamento. E se tem alguém aqui nessa manhã que sabe que tem alguém, ou da sua família, ou da sua parentela, do seu convívio, que está precisando do seu perdão, precisando da sua misericórdia, eu queria muito desafiá-lo a pedir para Deus, Deus me ajuda a perdoar essa pessoa. Mas ela não arrependeu, nem vem me pedir perdão. Deus me ajuda a tirar essa angústia do meu coração e eu quero viver livre. Que diferença isso faz? Que diferença isso faz? Você perdoar aquele que você olha e fala, não merece, não se arrependeu, não me procurou, mas você falar, Deus, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor é justo juiz. O Senhor pesa todos os feitos na balança.
O Senhor não é falso, o Senhor não é subornado, o Senhor vê e julga com equidade. Que vergonha a gente ter dificuldade de confiar nisso. E a gente fica segurando a pessoa, segurando aquela raiva, segurando aquela mágoa, segurando aquela angústia, e nós não agimos com misericórdia. E aí a gente pede, Deus, tem misericórdia de mim. E o versículo aqui está falando exatamente isso. Quem age com misericórdia, encontrará misericórdia. Eu preciso da misericórdia do Senhor, Pai, todas as manhãs. Por isso eu quero que o Senhor me transforme num coração misericordioso. Que o Senhor me ajude. É um desafio para nós, queridos. Versículo 14... Tiago não consegue admitir uma fé inoperante. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Então ele fala, se você tem fé, você tem que mostrar através das tuas obras. E essas obras são atitudes diárias. Você tem que mostrar essa fé. Tiago, a cabeça dele, ela fala, gente, fé é uma coisa prática. Fé não é só aquela coisa assim, fé é uma coisa prática. Eu tenho fé que se eu perdoar, eu vou ser abençoado. Eu tenho fé que se eu agir com misericórdia, eu vou receber a misericórdia de Deus. Eu tenho fé que se eu não cansar de fazer o bem, no tempo certo o Senhor vai me abençoar. É viver a prática que nós vimos tudo aí para trás da palavra de Deus. Então, a fé com obras é isso. É você, não é aquela fé de... Muitas vezes a gente pensa que é só cuidar dos pobres, dos que estão jogados, abandonados. Isso também faz parte. Mas o que Tiago está falando aqui é uma coisa muito mais profunda. É a prática desse perdão que exige da gente fé. É a prática dessa misericórdia. É isso que Tiago está tratando e que nós precisamos experimentar na nossa vida. Tornar a nossa fé operante. No versículo 17 ele fala, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Nós precisamos agir através do nosso comportamento, através da nossa palavra. Muitas vezes, a nossa obra, a obra que Deus está esperando de nós para mostrarmos que nós somos homens e mulheres de fé, é uma palavra, eu te perdoo. Muitas vezes a obra que Deus está esperando da gente para mostrar que a gente é homem ou uma mulher de fé, é um pedido de perdão. Por favor, me perdoa, eu errei. Por favor, não quero ficar me justificando. Eu só quero que você me perdoe. Eu não quero caminhar mais com esse peso. Eu não quero caminhar mais com esse fardo. Eu quero experimentar misericórdia sobre a minha vida. Então, é uma prática muito mais profunda do que todo mundo pensa. E aí, do capítulo 3 até o 4:12, fala do mundanismo na igreja, né? O 3, do 1 até o 12, ele trabalha o perigo da língua. E aí não escapa ninguém. Sobra para todo mundo. Né? A gente olha e fala, Senhor amado, o que eu vou fazer? Ele compara um navio que é tão grande, um pequeno leme dirige aquele negócio enorme. Ele fala de uma pequena chama de fogo, fagulha ali que põe uma floresta inteira em chamas. E a gente já experimentou isso na nossa vida. Claro que nós já experimentamos. Uma palavrinha desse tamanho assim, bum, parece uma bomba, né? Uma dinamite. Dentro da sua casa, dentro de um relacionamento, né? Um comentáriozinho pequeno e o negócio vira fogo puro. Então, ele faz essa comparação e nos coloca numa situação de total dependência. Quando ele fala que a língua é fogo, é mundo de iniquidade, e ela é capaz de colocar em chamas não só a vida do outro, mas a nossa própria vida. Quem nunca ficou em maus lençóis por aquilo que você falou? Porque, de repente, você fala assim, vou falar mesmo, que o cara precisa ouvir, e ele que se vire para lá.
Só que, de repente, aquele negócio vira contra você e você fala, para que eu fui abrir a minha boca? Quem na terra nunca teve essa sensação? Deve ser maravilhoso você ter essa sensação assim, de nunca ter falado nada errado. E quem fala muito, como eu, volta e meia você está se atropelando. E nessa hora a gente fala, eu preciso de misericórdia, eu preciso de perdão, e precisa correr atrás e consertar o que você falou, não é assim? Fala no versículo 8 que ela é mal incontida, carregada de veneno mortífero. Nós podemos matar através da nossa língua, do uso da nossa língua. Quantas vezes nós matamos os sonhos das pessoas? Quantas vezes nós matamos a esperança? Quantas vezes nós matamos a vontade de construir? Quantas vezes nós matamos a vontade de crescer, de realizar coisas com a nossa língua? Quantas vezes? E às vezes, queridos, o que é grave é que isso acontece muito, muito na nossa intimidade. Quantos pais matando os sonhos dos filhos? Quantos filhos matando a alegria dos pais? Através de palavras, através da língua. Quantas vezes isso tem acontecido? E nós precisamos falar, Senhor, eu não quero esse veneno mortífero dentro de mim. E ele ainda completa que fala, além do mais, o que é grave, que a mesma língua que louva e glorifica o Senhor, maldiz e diz palavras torpes. A gente vem para a igreja e canta e louva. E muitas vezes, a hora que estamos no estacionamento, já estamos falando mal do nosso irmão. Falando mal do culto, que não foi exatamente como eu gostaria que acontecesse. Nós precisamos tomar muito cuidado com relação ao uso da nossa língua, pois ela pode ser bênção, maldição na vida da pessoa, de nós mesmos ou de outros, né? E o versículo 16 fala algo que eu tenho batido com muita frequência aqui. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Muito cuidado com essa questão da inveja. Ela nos leva à destruição. A inveja gera em nós um sentimento de insatisfação constante. Porque eu fico olhando para o que o outro tem e eu sempre me acho no prejuízo. E lembra do que eu já falei para vocês, não me canso de repetir. Nós sentimos inveja das pessoas que nos são próximas. Nós não sentimos inveja de gente que está lá em Hollywood, levando aquela vidona, vivendo naquelas mansões. Não! A gente sabe que elas existem. Que eles existem, mas nós não sentimos inveja deles. Você sente inveja porque o seu vizinho melhorou um pouquinho o carro. Um pouquinho. Você não está preocupado se o outro lá tem uma Ferrari. Você preocupa se o seu vizinho melhorou o carro 2 anos e você não. Você tem inveja se a sua amiga vai num salão e você não pôde ir naquele salão. Sabe essas coisinhas assim, muito sutis, muito íntimas. Você tem inveja porque, puxa vida, olha lá, conseguiu perder 6 quilos. Quem não tem inveja disso? É grave isso. Aí você fala, nossa, que beleza, né? Mas você pensa, beleza, e eu? Não é assim? Nós sentimos inveja dessas coisas, porque demonstra a nossa fraqueza e a nossa fragilidade. Senhor, tem misericórdia de nós, porque isso vai gerar em nós sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins, para nós e para os outros. Para nós e para os outros. Irmãos, nós temos vários irmãos aqui. Nós precisamos ter muito cuidado com o nosso relacionamento com o nosso irmão. Às vezes a gente tem inveja da inteligência do irmão, nós temos inveja, porque também nós como pais, a gente vive errando, né? Por que você não é como seu irmão? E aí a gente tem vontade de matar o irmão, né? Porque a gente fala, gente,
Eu não sou porque Deus me fez assim. O que eu posso fazer? Deus pôs mais inteligência na cabeça dele do que na minha. O que eu posso fazer? E aí a gente, como pai, como mãe, fala umas bobagens dessa. Primo, todo mundo tem um primo inteligente. Para infernizar a vida da gente, não é assim? Todo mundo tem um primo assim, sabe? Seus irmãos. E o Deus de toda bênção vai te abençoar. No capítulo 4, versículo 2, o finalzinho, tem uma pergunta: por que você acha que você tem tão pouco, hein? Está lá assim, o 4, versículo 2, fala assim: viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedis. 3, pedis e não recebeis porque pedis mal. Às vezes a gente fala assim: gente, mas eu queria tanto ter um pouco mais. Quem aqui não queria ter um pouco mais? Todo mundo. Todo mundo. Se tiver alguém que fala assim: não, eu estou muito satisfeito com o que eu tenho, na verdade eu estou pensando até em distribuir um pouco. Pode ser. Mas é raro. A gente sempre quer mais, quer mais, quer mais. E aí, o Tiago vai e pergunta: escuta, vocês têm trabalhado tanto? Quem nunca teve essa sensação? Estou virando o avesso, eu não aguento mais. Eu madrugo, eu trabalho, estou aqui um cadáver. Eu não estou aguentando. Cadê dinheiro? Não estou conseguindo pagar minhas contas. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, passa por isso, não é? E aí, vem aquela história. Você vê fulano? A vida é tão boa e parece assim que tudo dá certo. E aí o diabo vai colocando mais imagens de fulanos e beltranos que está super bem. Não é assim, hein? A gente tem que ter muito cuidado, que o nosso coração é enganoso e o diabo é sagaz. Ele é esperto. Ele sabe como nos pegar, né? Como nos derrubar. E aí Tiago fala assim: pedis e não recebeis porque vocês pedem mal. Ah, não, então eu quero aprender a pedir bem. Quando você lê esse versículo, a primeira parte, fala assim: se eu não estou recebendo porque eu estou pedindo mal, então eu quero aprender a pedir bem. E Tiago completa: vocês não estão recebendo porque vocês pedem para esbanjar-lhes em vossos prazeres. Lembra semana passada que a gente falou sobre as igrejas que falam: venha para cá, e você vai ter carro novo, você vai ter, assim, o foco é a prosperidade. Isso é para esbanjar em seus próprios prazeres. E Tiago condena isso e fala que nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos não pedir para nosso bel prazer. O Senhor tem prazer em suprir as necessidades dos seus. Ele tem prazer. Necessidade é diferente de desejo. Necessidade é uma coisa muito mais profunda, muito mais séria, e que o Senhor conhece. Pai e mãe que leva filho em supermercado, principalmente nessa época de Páscoa, tudo que seu filho pede lá é necessidade? Claro que não. A gente sabe que é vontade, é diferente. Mas necessidade, se o filho falar: nossa, mãe, estou com muita fome, eu não estou suportando. Por favor, você pode me dar uma bolacha? Você vai negar? Você pode me dar um pão? Agora, eu estou com muita fome, não estou suportando, mãe. Estou até passando mal. Por favor, me dê um ovo de Páscoa de R$58, por favor. É diferente, não é, gente? E é assim que muitas vezes nossas orações
são apresentadas diante de Deus. Do mesmo jeito que vocês riram agora, eu penso Deus lá no céu, dando gargalhada, fala, olha o que está pedindo. Olha o que está clamando. E nós precisamos, Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria. E o versículo 6 fala assim, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Eu preciso tanto da graça do Senhor. Eu preciso tanto da graça do Senhor. Graça aos humildes, aqueles que dependem e esperam do Senhor. Nós temos um Deus gracioso. Gente, para vocês entenderem um pouquinho essa questão da graça de Deus sobre as nossas vidas, é aquele que nos dá aquilo que vai além do que nós merecemos. Às vezes, eu já fiz isso, e talvez tenha pais aqui que já tenham feito isso com os filhos. Sabe quando eles são pequenos e você quer fazer tipo uma campanha e fala, olha, a gente vai marcar estrelinhas aqui. Quanto mais estrelinhas, você vai ganhar tal coisa, em tal época, em tal momento. Já fez isso, Selma? Já fez, né? Ele também está fazendo as estrelinhas. Nós fazemos isso para estimular, para incentivar os nossos filhos. Já pensou se Deus fizesse isso conosco? Marcasse estrelinhas de acordo com o nosso comportamento. E aí, vou dar o exemplo dos próprios filhos. Nós estamos lá marcando estrelinha para o nosso filho. Vamos supor a Mirella aí marcando estrelinha para o Vitor. Está lá marcando estrelinha, estimulando o Vitor. De repente está a Mirella e o Beto lá assistindo TV, tal, de boa. E eles escutam o Vitor gritando. Mãe, ai, socorro! Pai, socorro! Aí o Beto fala assim, Mirella, parece que o nosso filho está chamando por nós. Sim, Beto, parece que o nosso filho está chamando por nós. E ele, socorro! Ai, pai, me ajuda! Mãe, me ajuda! Aí ela fala, acho que ele está precisando de ajuda. Sim, Mirella, eu vou ajudar. Antes, porém, vá no quarto dele e vê quantas estrelinhas ele tem. Se tiver tudo completado, eu vou lá e socorro o Vitor. É assim que funciona, gente? Nós que somos maus, não importa se o filho está obedecendo, se não está obedecendo, quantas estrelas o menino tem, se não tem nenhuma. Se gritou, pai, mãe, socorro, sai todo mundo correndo. Pronto para bater em quem está judiando do nosso bebê, não é assim? Nosso bebê de 18, de 21, de 29, não é assim? Prontos para brigar. Você imagina Deus, que é o Pai da misericórdia, que é o Pai da graça. O que nós suplicamos para Deus não é no nosso merecimento, mas é porque Deus é gracioso. Ele não vai ficar olhando quantas estrelinhas a gente tem. Quando nós clamamos por socorro, Deus, eu estou precisando do Senhor. Está tão difícil. Está doendo, eu estou chorando aqui, não é sem razão. Eu estou precisando do socorro do Senhor. Eu estou precisando do suprimento. Eu estou precisando do colo do Senhor. Eu estou precisando do consolo. Eu estou precisando do poder do Senhor na minha vida. Eu estou precisando da tua graça. Socorre-me. E Ele vem. Ele vem para nos salvar. Ele vem para nos ajudar. Ele vem para nos perdoar. Porque Ele é Deus de graça. Deus de graça. Versículo 7 do capítulo 4 fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, à autoridade de Deus, Ele vai nos abençoar. A grande verdade é que o diabo não resiste a um crente dependente e que usa a armadura de Deus. Apesar de todo o poder que ele tem, ele foge quando nós nos escondemos atrás de Deus. Sabe? Quando o filho tem aquele pai, arranja uma encrenquinha, e ele vem e esconde assim atrás do pai e fica olhando para o outro. A gente faz isso. A gente pode fazer isso.
o diabo quer nos derrubar. E a gente chega atrás de Deus e fala, agora encara, olha aí, meu pai, vai, pega. Que coisa espetacular. E no capítulo 4, do 8 até o 10, um convite à humildade, à dependência total e incondicional a Deus, não é? Ele fala, esse texto é muito legal. Eu espero que vocês tenham lido tudo em casa, as tarefas, que vocês estejam fazendo essas tarefas. Porque isso é um texto para ler e reler e ler de novo. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobro, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como nós precisamos acreditar que o Senhor é Deus que nos exalta quando nós temos essa disposição de obedecer e nos humilharmos diante da presença do Senhor. E do 4 em diante, até o 5:11, a vida a partir de uma perspectiva cristã. O 4:14, nós precisamos, nos mostra que a gente precisa colocar cada um dos nossos planos diante de Deus. Aqui dá um exemplo tão prático, né? Primeiro fala que a gente é como neblina, e o versículo 13 fala assim, cuidado com esses planos que você fala. Porque eu vou mudar, nós vamos fazer isso e tal, vamos pôr mudança no caminhão, vamos embora. E isso fala de mudança, e isso tem a ver com decisões que a gente toma, sem consultar ao Senhor. Fala, ao invés disso, no versículo 15, fala, se o Senhor quiser, não somente viveremos, mas a gente pretende fazer isso ou aquilo. Então, é um estímulo para a gente viver uma vida na dependência. Quantas vezes a gente confia na nossa capacidade, no nosso plano, de que a vida vai tomar o rumo que a gente desenhou? Não, vai ser assim, vai ser assim. Não tem erro. Não tem erro esse negócio, não tem erro esse plano, não tem erro esse investimento. E a vida não é assim. Nós precisamos parar e pensar. Nós não vamos nos esquecer. Não podemos nos esquecer que nós somos como neblina. Quem mora aqui no Jardim Paraíso entende de neblina mais do que qualquer outro, né? Nunca vi um lugar para ter tanta neblina. Os meninos que mudaram para cá agora, tem a Lara e o Rafael? Fábio. A Lara e o Fábio. Não sei se vocês já pegaram aí as neblinas, mas vocês vão ver. Tem período aqui que isso aqui fica o dia inteiro. Mas o normal é o quê? A neblina vem, você fala, nossa! Aí a hora que o sol vem, aquilo desaparece. Então, a neblina é algo passageiro. E nós não vamos nos esquecer que nós somos como neblina. Precisamos da direção e do Deus que nos abençoa, né? Nós vamos aprender a colocar o Senhor, a sua perfeita vontade em cada um dos nossos planos, por menores que eles sejam, e aí a gente vai ver diferença na nossa vida. E para a gente encerrar lá o capítulo 5, do 1 até o 6, é uma condenação de toda riqueza adquirida de maneira desonesta. Se a gente ler esse texto aí, nós vamos enxergar nosso país escancarado. É incrível como a palavra de Deus é atual. Leia esse trecho com calma em casa e você vai ver como a gente enxerga o nosso país de forma escancarada. E o versículo 3 fala assim, o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias, aí fala, mas foi tesouros adquiridos de forma inadequada, na exploração. É Deus mostrando, eu estou vendo e eu vou trazer condenação. Precisamos confiar. Por isso, queridos, que nós devemos vir aqui na quarta-feira assim, arranja um horário e venha orar. Venha orar. Porque, às vezes a gente fala, não tem nada a ver com política, tem tudo a ver com política.
Você pode não estar lá no meio, mas tudo que é decidido lá vai refletir dentro da sua casa, vai refletir na sua geladeira, vai refletir no seu jeito de viver, de comprar, de estudar, de cuidar da sua saúde. E a Bíblia está cheia de textos nos estimulando a orar por eles. Você não precisa virar um político, mas você precisa orar pelos seus líderes. Isso é dever. Lembra do que a Mari falou aqui, da omissão, o pecado da omissão? Quando nós deixamos de orar pelos nossos políticos, nós estamos pecando. Omissão. Omissão. Porque para falar, nossa língua é boa, né? Para criticar cada um deles. Mas e para orar? E para orar? Então, nós precisamos nos esforçar. Mas não tem tempo, quarta-feira, não tem tempo. Se vira nos 30, dá um jeito de aparecer aqui. Dá um jeito de aparecer e clamar ao Senhor. Versículo 9 diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Preciso falar alguma coisa disso aqui? Melhor não falar, né? Melhor não falar para a gente ver se consegue sair andando daqui hoje, né? Mas a gente precisa usar a nossa língua para elogiar as pessoas. Precisamos. E a tarefa dessa semana que eu vou dar para vocês eu quero que você elogie pelo menos 3 pessoas essa semana. 3 pessoas. 3 pessoas. Elogiar quem te ama, quem é joia com você, quem é bacana, é muito fácil, né? Aí é legal. Então, você sabe que desafio tem que ser uma coisa assim, que exige mais da gente. Eu queria que você enxergasse alguma coisa positiva numa pessoa que tem te causado transtorno, dificuldades, provocado lutas no seu coração. E falado, eu vou tecer um elogio verdadeiro. Verdadeiro. Não é para viver de hipocrisia. Fala, eu quero, Senhor, que o Senhor use a minha boca, a minha língua, e os meus olhos para enxergar que essa pessoa não é assim, tão podre do jeito que eu estou pensando. E que eu também tenho muitos erros, muitos. E que assim como o Senhor tem misericórdia de mim, eu quero viver essa vida de misericórdia. Dos versículos 12 até o final, primeiro fala sobre juramento, tal. A gente já estudou sobre juramento, e só uma coisa, aqui é um estímulo à nossa palavra ser verdadeira. Aquilo que você falou que é. Aquilo que você falou que não é, de fato, não é. É isso que Tiago está dando ênfase. Quem fala a verdade não precisa ficar pensando em jurar. Igual criança, juro pela alma da minha mãe. Né? Já viu criança fazer isso? Criança faz isso. Então, nós precisamos ter uma palavra verdadeira, transparente, que as pessoas olham e falam assim, nossa, é verdade. No fulano a gente pode confiar. E do 13 em diante, até o 16, diz que nós devemos cantar louvores na hora da alegria do outro. Não está falando na hora da sua alegria apenas. Fala, está alguém entre vós contente? Cante louvores. Nós precisamos aprender a celebrar e nos alegrar com a alegria do outro. Às vezes você fala assim, não vou não, eu estou tão triste, fulano convidou para ir no aniversário, numa festa, num almoço, não vou porque as coisas para mim não estão caminhando bem. Vai lá se alegrar com ele e isso vai te contagiar. Porque você vai chegar naquele ambiente de alegria e você vai se distrair, você vai esquecer de suas dores, dos seus problemas, pelo menos por aquele período. É bíblico, alegre-se com ele, com essa pessoa. Fala para a gente buscar Deus na hora da doença, da enfermidade, chamar a liderança da igreja e falar, ore por mim. Eu preciso do seu cuidado e da sua bênção e da sua oração. E fala que a gente tem que orar uns pelos outros, né? E fala, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Quando nós intercedemos pela vida de outros, a cura de Deus vem sobre a nossa própria vida. Olha o versículo 16, o que diz. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Pergunta, na sua lista de oração,
Tem nome de outras pessoas, a não ser a sua família ali, que mora naquela casa? Gente distante, gente que nem imagina que você ora por ela. Tem gente assim na lista de sua lista de oração? Ah, não tem tempo, né? Sabe minha vida, como é que é corrida? Estou mal dando conta de orar pelos meus, vou ficar orando por gente que... Não, aí está querendo demais. Muito pode, por sua eficácia. E quando nós oramos pelos outros, o Senhor derrama sobre nossa vida bênção e cuidado sem medida. Como é bom a gente poder crer nessas palavras, né? E o último versículo diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Precisamos nos preocupar com o perdido. Precisamos nos preocupar com aquele que não ainda confessa Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos pedir: Senhor, me usa para ser instrumento para abençoar essa pessoa. E crer que para Deus não existe impossíveis. Aquela pessoa que você ora e fala assim, você não converte nunca. Esqueça isso. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Ele o conduz conforme o seu agrado. O coração das pessoas que você conhece pertence ao Senhor. Está nas mãos do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor, e que Ele possa usar a sua vida, que privilégio, usar a sua vida para ser esse canal de bênção, de transformação, de conversão, de mudança, de regeneração. A Bíblia fala, vai cobrir os pecados dele e os seus também, sabia? Que você vai ter um monte de pecado perdoado através desse benefício. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar? Sim. Que bom! Olha aí, ela está dando testemunho de um casal que estava divorciando. Perdida. O Senhor tem poder de restauração. Louvado seja Deus. Vamos orar? Mais uma vez, obrigada aos que nos visitam nessa manhã. Sejam sempre muito bem-vindos todos, tá? Deus, a Tua palavra é extremamente desafiadora para nós. E nessa manhã, de uma forma muito específica, ela fala ao nosso coração em áreas que nós temos consciência que precisamos de mudança, de restauração, de transformação. Usa a nossa boca, a nossa língua de maneira muito específica para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, para trazer esperança. Que a nossa palavra seja sempre temperada, que seja uma palavra de ânimo, de vontade de viver, que seja uma palavra de elogio. Pai, nos ajude a refrear a nossa língua. Quando nós queremos ser tão rápidos na resposta, tão corretos nas nossos questionamentos, tem misericórdia de nós, tenha piedade de nós. E nos ajude a viver uma vida prática, uma fé prática, com o perdão, com a misericórdia. Nos dê sabedoria. Clamamos por sabedoria nessa manhã. Sabedoria para lidar com os nossos negócios, sabedoria para investir, sabedoria para lidar com o filho complicado, com o casamento que está tão difícil, que está tão pesado. Dê sabedoria. Dê sabedoria para lidar com a enfermidade. Dê sabedoria para lidar com a falência, com a perda, com a mudança, com a distância, com a saudade, com a solidão. Dê sabedoria para lidar com o perdido, que nós desejamos tanto que te alcance.
Dê sabedoria para a gente, Deus, porque nós somos tão pecadores, tão limitados. Somos como neblina. Tira do nosso coração qualquer orgulho por aquilo que somos, temos ou fazemos. Tira isso do nosso coração. Tira do nosso coração a cobiça e a inveja. Nos dê satisfação e alegria por aquilo que temos tido. Gratidão. O Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos mantido com vida. Coloque gratidão no nosso coração. Louvor e alegria pela vitória do outro, pela conquista do outro, pela bênção que o Senhor derramou na vida do outro. Encha a nossa casa com o teu poder. Encha a nossa vida com a tua graça e com a tua misericórdia. Obrigada por ser um Deus tão gracioso e nos socorrer todas as vezes que clamamos por socorro, por pedido, por ajuda, por misericórdia. Te amamos, Senhor, e te agradecemos por essa manhã no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Muito obrigada e um bom domingo para todos. Lembra da tarefinha, hein? Pelo menos um dos elogiados precisa ser um desafio para você.